No último dia de visita ao país, o presidente da França, o Emmanuel Macron, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, ali em Brasília. O repórter Márcio Fontenelle traz os detalhes. Escoltado pelos Dragões da Independência, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto no início da tarde de hoje. Depois de pousarem para fotos, os dois líderes se retiraram para uma conversa a portas fechadas. A reunião bilateral durou um pouco mais de 1 hora e terminou com a assinatura de um acordo de ações de parcerias entre os países, que era discutido desde 2006. No discurso inicial, o presidente Lula reafirmou à França o compromisso do Brasil com a sustentabilidade ambiental e apresentou as intenções de cooperações entre os dois países. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. Durante a coletiva, Lula deixou claro que o acordo Mercosul-União Europeia, discutido há mais de 20 anos, não é um assunto para ser debatido entre Brasil e França, mas entre todos os países que compõem os conselhos. A França já se posicionou contra o acordo. Inclusive, ontem, durante evento em São Paulo, Macron declarou que a iniciativa é mal elaborada e não respeita questões importantes, como a biodiversidade e o clima. Por sua vez, Lula, em outras oportunidades, criticou pontos do texto que não trariam benefícios ao Mercosul, mas sim privilegiaria a Europa. Sem dar detalhes, o presidente do Brasil afirmou que houve avanços nessas cláusulas. O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia. Não é um acordo bilateral entre Brasil e França, um acordo bilateral entre o Brasil. É um acordo comercial de dois conjuntos de países. De um lado, a União Europeia, com seus países, e do outro lado, o Mercosul. Então, veja, o Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que, depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas, obviamente, que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Em resposta, o presidente da França disse que concorda com o posicionamento de Lula e que a decisão e as condições do acordo Mercosul-União Europeia serão feitas pelos negociadores escolhidos por cada país, que essa não é uma relação comercial bilateral, além do que os caminhos a serem definidos poderão ser construídos a partir do posicionamento do Brasil nas reuniões do G20. Je veux avant toute chose. O encontro em Brasília marcou o último dia da passagem de Macron pelo país. Além da capital, ele também visitou Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. O presidente francês deve voltar ao Brasil em novembro para as reuniões da cúpula do G20 no Rio de Janeiro e para a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será sediado em Belém, no Pará, em 2025. E quem está aqui ao vivo com a gente para comentar a visita do presidente francês ao Brasil é o professor da Faculdade de Economia da USP, o Celso Grise.
Professor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de começar aí falando um pouco dessa relação comercial entre os dois países. Qual que é o papel do Brasil para a França? Assim como qual o papel da França para o Brasil? Quem vende mais? Quem compra mais? Conta para a gente dessa relação comercial. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Uma boa noite a você, Maruza. Uma boa noite a todos que nos ouvem nesse instante no nosso canal rural. Maruza, a França é um parceiro bastante importante para o Brasil. Não de hoje, de sempre. Ela sempre teve um papel relevante nas nossas relações comerciais e econômicas. Hoje ela tem no Brasil cerca de 800 e poucas empresas, 850 empresas operando aqui, com um investimento no Brasil de 38 bilhões de dólares. É o nosso terceiro parceiro comercial nesse sentido. Nós temos um fluxo comercial na casa de 8 bilhões e pouco, dos quais 2 bilhões e meio correspondem a exportações brasileiras e o restante são importações que o Brasil faz da França de máquinas, de motores e de outros itens. Nesse contexto, é extremamente importante para nós lembrarmos que essa recuperação das nossas relações, que foram degradadas durante o governo anterior, torna-se muito propícia. Não é? No que tange especificamente a esse acordo União Europeia e Mercosul, há sim um problema grave, muito difícil para você conversar com a União Europeia. Qual é o problema maior? A agricultura e a pecuária na União Europeia são absolutamente não competitivas. Falta escala econômica para eles, propriedades muito pequenas, com produção muito baixa e com remuneração dos insumos muito altos, sobretudo o insumo chamado mão de obra, que é muito bem remunerado naquele país. Bom, nesse sentido, essa movimentação da agricultura contra o governo Macron se põe num quadro muito interessante. Veja, a União Europeia tem um orçamento anual na casa de 190 bilhões de euros. Aproximadamente 30%, 28,5%, desse orçamento brutal, ou seja, coisa de quase 53 bilhões de euros, são destinados a subsídios ao campo, à área rural da União Europeia. Imagine você destacar do seu orçamento 30% para subsidiar um setor. Mostra claramente que esse setor sem subsídios não sobrevive, o que nega claramente o direito concorrencial, o que nega claramente o livre comércio e coloca a França numa posição muito difícil em relação ao Brasil. Não é só a França, a Holanda, outros países da União Europeia encontram-se também com o mesmo problema. Agora, professor, a União Europeia tem colocado restrições cada vez mais rigorosas, né? Principalmente restrições ambientais para a compra de produtos nossos, né? Produtos brasileiros. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. O senhor acabou de falar da importância que é conseguir ter essa relação comercial entre a União Europeia e a gente aqui também, né? É interessantíssimo isso, Maruza, porque, de um lado, neste acordo, a França tenta derrubar as tarifas de importação do Mercosul e do Brasil, especificamente, pedindo um liberalismo econômico que ela nega através do protecionismo aos nossos produtos agrícolas. Então, em primeiro lugar, a posição é absolutamente inconsistente, porque é antagônica nas suas propostas, porque entre si não guardam consistência para poder sustentar uma negociação de longo prazo. Então, sobra a França começar a erguer barreiras não tarifárias, como nós chamamos. Começa a discutir o clima, o desmatamento, a poluição, enfim, começa a colocar na negociação um conjunto de coisas que, francamente, o Brasil está muito à frente da França.
Nós temos energia limpa, estamos com uma matriz energética em plena evolução, mantemos custos muito baixos em relação de produção, custos muito baixos de produção em relação a esses países europeus, e temos uma importância muito definitiva vamos dizer assim, na agenda do clima mundial. Então, não há porquê, de forma alguma, levantar-se barreira desta natureza, senão usando de pouca boa-fé, senão usando até, para não ser grosseiro, de uma falta de coerência nas propostas de negociação com o nosso país. Agora, só para a gente encerrar rapidamente aqui, deve ser um entrave, então, isso entre as negociações comerciais entre os dois países? Sim, isso vai ser um dos grandes entraves. Mas lembre-se que eles têm que negociar conosco ainda o problema energético, o problema ambiental, eles estão levando a primeira grande missão, o problema do clima e alguns aspectos do comércio em geral, como, por exemplo, comércio de commodities e de produtos industrializados. E eles precisam muito da gente, né, professor? Professor, muito obrigada pela participação, viu? É bem verdade a sua afirmação, precisam muito da gente. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar com vocês.